crânio. Na verdade, nós vamos ver crânio e pescoço, mas essa primeira parte nós vamos ver crânio. Depois nós vamos estudar as imagens anatômicas referentes a isso, né? E depois vamos passar para o pescoço. Como agora a aula online, para mim, particularmente, eu acho que a aula online rende muito mais. Ficar falando aqui 50, 60 minutos não é fácil não, viu? Tá? Então a gente tem que ir mais devagar para vocês também não perderem esse conteúdo. Eu coloquei algum material lá na sala do aluno. A sala do aluno de vocês está funcionando? Sim ou não? Está. Tá, sim. Assim, outra coisa, a avaliação, quem não fez, de vocês, está aparecendo para vocês? Não, Não está aparecendo ainda? não. Você tem alguma avaliação na plataforma lá? A primeira avaliação que vocês teriam que ter feito, quem não fez tem que fazer novamente no sistema, correto? Uhum. Não apareceu para vocês. Não. Só um minutinho, então. Pois é, essa avaliação era para estar no sistema. Vamos ver se alguém me responde, mas enfim. Ei, professor, Oi. o senhor sabe como vai funcionar o trabalho semestral? A nota 3? Isso. Trabalho semestral, nota 3? É. Sem ser as provas, ou vai ser outra prova também? Eu acho que esse trabalho vai estar relacionado ao desafio, né? Não me passaram nenhuma informação ainda, mas eu acho que é melhor fazer prova. Concordo. Fazer prova, acho que é o melhor para todo mundo, para a gente terminar isso daí. Bom, vamos lá, pessoal, sem mais delongas, nós vamos começar a falar sobre o protocolo de crânio, né? Sobre o protocolo de cabeça e pescoço. Primeiramente, nós vamos falar sobre o pescoço, sobre cabeça. Então, nós vamos falar qual vai ser a técnica. É uma delas, existem várias outras que você pode utilizar, porque na ressonância magnética eu uso o protocolo conforme a patologia que eu estou buscando, certo? Então, conforme a patologia, eu aplico o meu protocolo de interesse. É por isso que, geralmente, nessa área, o biomédico acaba se sobressaindo, porque ele tem muito mais conhecimento da parte fisiológica do que nós, tecnólogos. Eu digo isso porque nós, em si, nós somos pecadores nesse sentido. Nós não estudamos afinco essa parte de biologia. Olha que o curso de vocês tem fisiologia 1, 2 e 3, correto? E vocês têm ainda uma carga horária, se não me engano, de 44 horas de patologia associada à imagem. Mas assim não é, ainda assim não é o suficiente, porque é uma coisa muito superficial, tá? Então, eu vou dividir a tela aqui, ó. E assim que vocês visualizarem, vocês me dêem um feedback, por favor. Abriu aqui. Abriu já aí? Já. Então, boa noite, Armando. Arthur tá por aí? Conseguiu ficar logado, Arthur? Lucas? Boa noite. Tranquilo, tá? Sim, boa noite. Eu peço que vocês tenham dúvidas, vocês questionem, a gente tenta sanar, e esse vídeo vai ficar disponível para vocês depois, evidentemente. Tem outros vídeos que eu coloquei para vocês na internet, e assim nós vamos trocando informações, tá? O feedback de vocês é importante para que a gente tenha um bom resultado final. Então, vamos lá, pessoas. Ressonância magnética é o protocolo de cabeça e pescoço. Por que eu falo cabeça e pescoço e não falo crânio e coluna cervical? Por que essa diferenciação? Diga aí, Alex. Não sei, professor. Marília. O Atlas e o Axis ficam, né, bem próximos à calota craniana. E também é mais fácil de separar da C1 à C7, já que a C1 e a C2 é mais difícil de ver. Não, eu quero dizer o seguinte. Só um minutinho. Ok.
Quando nós falamos de raio-x convencional, nós geralmente utilizamos a palavra crânio, e para a coluna cervical nós falamos cervical, certo? Nós dividimos porque nós falamos especificamente para a parte óssea. Só que em ressonância magnética, eu não estou falando de parte óssea, eu estou falando de uma composição completa, musculatura, nervatura, veias e vasos e assim por diante. Então, eu não uso a expressão crânio, eu uso a expressão cabeça, certo? Certo. Coluna também, eu não vou usar coluna cervical, eu vou usar pescoço. Porque eu estou incluindo aí tireoide, traqueia, as glândulas da base do encéfalo, enfim, estou pegando Entendi. toda a estrutura, entendeu? Porque não é, Isso que porque não é nós voltado para os... não é especificamente para a parte óssea, Uhum, para a parte óssea, tá? entendi. Então, nós vamos ter aqui, ó, para cabeça e pescoço, um protocolo básico, é um protocolo geral, alguns hospitais podem ser feitos dessa forma, outros não. Eu vou enviar para vocês, já enviei 4 apostilas para vocês? Não, de ressonância? Enviou? Comecinho de semestre, enviou, tá lá. Tá, enviei. Então, esses protocolos, se eu não me engano, também estão lá. Eu peguei só uma parte deles, porque depois nós vamos começar a falar referente a esse apostilado que eu enviei para vocês, tá? Marília, faz um favor para mim, você verifica esse apostilado só para eu fazer o comparativo com o que eu tenho aqui, e você me encaminha no meu e-mail, por favor? As Encaminho. 4 apostilas. Fico no aguardo. Uhum, tá bem. Então, nós vamos ter um protocolo de cabeça e pescoço, nós vamos falar especificamente agora referente à cabeça, porque a cabeça ela vai envolver encéfalo, face e pescoço, orelha interna ou ouvido, vocês vão ouvir falar muito em protocolo de ouvido, órbita, hipófise e ATM, articulação temporomandibular, tá? Então, esse protocolo, ele vai englobar praticamente tudo isso. Mas, professor, eu vou visualizar tudo isso de uma única vez? Não. Dependendo da estrutura que você for visualizar, você vai ter que usar um protocolo diferente para ela. Mas, a grosso modo, o que nós vamos visualizar nesse protocolo? Intensidade do sinal das substâncias, lesões e elementos feitos em relação ao encéfalo normal. Eu vou fazer um comparativo do que é normal com aquilo que é patológico. E tudo aquilo que não está enquadrado dentro do normal é patológico anômalo. Passou a régua, certo? É assim que funciona. Então, você tem que ter um conhecimento aprofundado de anatomia. Anatomia radiológica, anatomia geral, anatomia fisiológica. Então, você tem que saber aquilo que você está buscando dentro da região de interesse. É isso que tem que ser feito. O professor está gravando a aula? Sim, senhor. Por quê? Não, é que eu não vi aqui. Ah, tá. Uhum. Fica em off aí, Arthur, que daqui a pouco eu te chamo para a gente poder bater um papo aí referente a esse protocolo, beleza? Tudo bem? Beleza, então tá lá, ó. Hiperintenso em T1. O que é hiperintensidade quando eu estou falando de imagem em ressonância magnética? Aqui eu estou falando em intensidade. Se fosse uma tomografia, eu estaria falando de quê? Densidade, certo? Então lá, em tomografia, seria hiperdenso. Em ressonância magnética, é hiperintenso. Por quê? Eu estou falando de sinais. Tranquilo? Então, como o sinal é hiperintenso, o que ele vai aparecer? Para que ele é utilizado? Gordura, hemorragia subaguda, melanina, fluidos hiperproteicos, colesterol líquido, hemangioma e retinoblastoma. Eu quero que agora vocês peguem o caderno de vocês, uma folha, uma anotação, e eu quero que vocês depois vão pesquisar e vão trazer a resposta disso para amanhã na próxima aula. O que é uma hemorragia subaguda? Pode anotar aí, ó. Por favor. Quando vocês terminarem de anotar, vocês me falam.
Melanina, fluidos hiperproteicos, colesterol líquido, hemangioma e retinoblastoma. Eu quero que vocês investiguem isso e amanhã nós vamos discutir o porquê desses fatores dentro da imagem de ressonância magnética. Beleza? Posso dar continuidade, sim ou não? Sim. Pode. É intercraniana, professor, no caso? A subaguda? Subaguda intercraniana. E hipointenso em T2. Hipointenso é um outro tipo de sinal, certo? Então, o que eu vou ver na hipointensidade? Fluxo, calcificação, ferro, hematoma de fase aguda, osso cortical e fibrose. É isso que nós vamos visualizar, tá? Em T1 só tem hipertenso, professora, pode ter hipo também. Pode ter hipo também, mas nós vamos falar só desse hiperintenso até então. Lembra que nós falamos que nós íamos ver somente T1, T2 e as outras modalidades nós íamos ver caso desse tempo? Então, vocês têm que ficar gravado aquilo que é T1 e T2 até então. Tranquilo? Tranquilo. Muito bem. Bom, eu coloquei aqui uma sinopse, mais ou menos isso, né? Do porquê que nós vamos trabalhar dessa forma. Ó, o abundante conteúdo hídrico do sistema nervoso central torna-o muito adequado porque os prótons são os responsáveis pelo sinal gerado durante a obtenção das imagens. Tecidos com grande conteúdo de água livre têm tempo de relaxamento T1 e T2 prolongados, portanto geram pouca intensidade de sinal numa sequência ponderada em T1, desde que o tempo de repetição seja curto. Nas sequências ponderadas em T2, apresenta intensidade de sinal elevada, tempo de repetição longo. Quando a água está ligada a proteínas, o tempo de relaxamento T1 diminui e o tecido gera mais sinal na imagem ponderada em T1. Isso auxilia na diferenciação de estruturas simples que contêm líquidos, cistos, aracnoides, de abscessos e cistos tumorais, que contêm a maioria das vezes um líquido mais proteico. Então eu consigo diferenciar porque o momento de excitação, o momento magnético deles são diferentes, certo? Um demora mais tempo para se excitar, porque o tempo de repetição tem que ser longo, e o outro menos tempo, porque o tempo de repetição tem que ser curto. Ó, estão me informando que as provas vão ser liberadas numa outra data. Eles também não sabem, tá? Então, assim que for liberado, vocês vão ser comunicados referente às provas, por isso que não aparecem para vocês no sistema. Tranquilo? Bom, sequência de rotina. A sequência de rotina vai variar conforme a sua investigação da patologia. Então, eu quero ver um tumor, eu vou usar uma sequência de rotina. Eu vou investigar um AVC, eu vou ver outra sequência de rotina, e assim por diante. Mas o que eu vou utilizar? Obrigatoriamente eu vou utilizar uma bobina para cabeça, usar um FOV de 210 e 250, que geralmente é o proporcional ao crânio do paciente, a espessura de corte de 6 milímetros e o gap de 0,6 milímetros. Vocês viram tomografia computadorizada? Estamos vendo. Então, vocês vão observar que 6 milímetros é a espessura do meu corte e o gap é o espaço que eu tenho entre um corte e outro. Um gap de 0,6 milímetros, ele é bem fino, então eu perco quase nada de estrutura nesse processo. E uma matriz de 512 por 512. Eu posso alterar essa matriz? Depende da situação, você pode mudar, colocar uma outra matriz aqui, tá? Quais são os tempos que eu vou utilizar? T2 axial, uma injeção de contraste e T1 nos 3 planos. Quais planos? Axial, coronal
e sagital. Sagital. Tranquilo? Pessoas, está dando para entender qual é o processo, sim ou não? Luciana Sim. Machado, está dando para entender? Sim, senhor. Lucas, Tudo certo. tranquilo? Tá? Então, assim, após eu posicionar o meu paciente dentro do protocolo, dentro do meu gantry, com a bobina lá posicionadinha com o crânio dele, tudo bonitinho, eu vou aplicar o campo eletromagnético e o pulso de radiofrequência. Ao mesmo tempo que eu estiver saturando T1, eu vou saturar também T2. Tranquilo? E dentro desse projeto eu vou pegar uma parte e vou injetar um meio de contraste. Em determinado momento eu injeto esse meio de contraste para que aquilo que eu tenho interesse sobressaia. Esse aqui é um corte. Que corte é esse, pessoal? Coronal. Um corte coronal. Esse corte coronal está na altura do quê? Quais são as estruturas que eu consigo visualizar nesse corte coronal? Cérebro, Nossa. colata craniana, As conchas nasais, né? Conchas temporal, nasais, seios, né? Isso aqui, ó, como é que é o nome desse negócio aqui que a gente tem na cara? órbita ocular. A órbita aqui, ó, veja a ponta dos cristalinos, aqui o músculo lingual, tem aqui os músculos masseter que começam a aparecer, então isso aqui é um corte axial, coronal. Cortei aqui na altura mais ou menos aqui, um pouquinho anterior à articulação temporomandibular. Como que eu vou fazer a programação daquilo que eu quero visualizar? O meu computador vai me dar um procedimento onde eu vou traçar as linhas necessárias para que, através dessas linhas, eu observe aquilo que eu tenho de mais interesse dentro da estrutura. Da mesma forma que eu faço na tomografia computadorizada. Esse é o meu planejamento. Então, eu chego aqui, ó, eu pego a parte de interesse, eu traço o computador, eu estico a linha na minha região de interesse e o computador vai começar a fazer o cálculo e os cortes a partir daquele momento. Então, eu vou usar isso aí para poder aqui, nesse caso, pegar uma sequência axial das estruturas que eu estou vendo, que eu programei no corte coronal. Tá? Quando eu for visualizar a minha imagem, eu vou ter mais ou menos isso aqui, ó. O corte era coronal, mas a imagem que eu vou obter é uma imagem em axial. A reconstituição vai ser realizada depois, assim como é realizada na tomografia computadorizada. Aqui, nessa imagem que eu peguei da internet, aleatoriamente, tem uma patologia, né, ó. Então, eu tenho aqui, eu vejo que existe diferenciações nesse encéfalo referente a algum tipo de anomalia encefálica dele. Nesse mesmo corte coronal, eu consigo visualizar outras estruturas alterando tanto T1 ou T2, ou fazendo aquela DP, que é uma mistura, um pouquinho de cada, para eu ter essa visualização geral. Então, eu tenho várias estruturas aqui, eu vou mostrar para vocês depois através de um software que nós temos, justamente quais são esses pontos cujo qual nós podemos visualizar e estudar essa anatomia. Por isso que é importante você sempre estar estudando a anatomia, porque você se localiza mais fácil na imagem em ressonância magnética. Esse corte é um corte Sagital. Sagital. Então, eu tenho aqui, eu vejo o corpo caloso, medula oblonga, cerebelo, os giros aqui, ó, anterior e posterior, parte da minha base do pescoço, né? Toda essa região é calota craniana e é gordura. Seio nasal, isso aqui tudo é gordura do couro cabeludo da pessoa. Vou fazer a mesma coisa. Os cortes que eu vou fazer, o planejamento, apesar de ser no sagital, vou puxar a minha área de interesse e é a partir dessa área de interesse que eu vou produzir as minhas imagens em ressonância.
Olha aqui, essa imagem também é aleatória, eu peguei da internet essa imagem só para nós termos uma ideia de estudo, e eu tenho a visualização dos tecidos moles com mais evidência. Aqui, apesar de ser uma parte óssea, eu consigo ver isso aqui, ó. Aqui também, né? O que seria isso aqui? Foi um impacto? É uma lesão? Não, isso aqui é uma sutura do occipital. Está aparecendo aqui, toda essa região aqui, ó, é lipídio. Como eu sei que aqui na parte interna apareceu escuro, essa imagem é ponderada em quê? T1 ou T2? T2. T1 ou T2, Alex? Arthur, T1 ou T2? T1. T1. Por que T1? Povoados. Hã? Porque o corpo caloso ali tá escuro dentro do líquido. Exatamente, é líquido, né? Então, a parte que eu tenho lipídio, gordura, ó, aqui, ó, cangote, né? Vai aparecer em T1 ressaltado, mais brilhoso. Em T2, tudo aquilo que é líquido, sanguinolento, fluido encefalorraquidiano, vai aparecer com tonalidade de escuro. Entendeu, Marília? Entendi. Então, a base é essa aí. Eu vou ver se eu consigo rodar esse vídeo aqui. Poxa, é um vídeo muito bom, mas ele não vai abrir para vocês. Eu não sei porque quando eu estou com o Meet funcionando, ele não abre o vídeo. O que será isso, hein? Deixa eu ver se eu altero a tela aqui. Aqui. E você observa. Bom, pessoal, eu vou tentar ampliar essa imagem aqui e vou tentar pegar a captura do Meet para vocês entenderem um pouquinho, tá? Vamos ver se ele me abre agora com o vídeo. Estão visualizando aí? Sim. Viram? Sim. Então, aumente o som aí, tente observar. Eu vou tentar uma forma de mandar esse vídeo para vocês. Você observa aqui o seio sagital superior, aqui é a região posterior, né? Então tem o seio sagital superior, a confluência dos seios, o seio transverso, o seio sigmoide. Tá dando para ouvir? E aqui a veia jugular interna. Esse outro Assim. lado, o V, o seio transverso e o seio sigmoide. Então, podemos suspeitar que haja uma trombose de seio transverso e sigmoide deste lado. Veja, eu não posso afirmar que há essa trombose. Mesmo eu não vendo o seio, existem algumas variações anatômicas onde há hipoplasia do seio transverso e do seio sigmoide. E às vezes essa hipoplasia é tão acentuada que na técnica PC você não detecta o fluxo nessa região. Então, sempre ficaremos entre essas duas coisas, hipoplasia ou trombose de seio. Só que aí as repercussões são muito diferentes, então é necessário fazer essa diferenciação. E para isso é necessário que você veja todas as sequências do exame, as sequências sem contraste e principalmente a sequência T1 pós-contraste.
porque na hipoplasia não haverá nenhuma falha de enchimento na luz do seio, e já na trombose haverá exatamente falha de enchimento e o sinal do delta vazio. Então vamos ver aqui. Temos aqui a axial T1 pré-contraste, e você já vê aqui na topografia do seio transverso direito, veja que ele está com hipersinal. Então, hipersinal em T1 é sinal de trombose. Então, nós temos trombose do seio transverso direito. Entretanto, temos que considerar que existem alguns equipamentos que apresentam hipersinal no T1 sem contraste exatamente no seio transverso. Veja que neste equipamento, as artérias apresentam hipersinal em T1 sem contraste. Então, isso é um artefato que pode ocorrer. Portanto, não devemos fazer o diagnóstico final somente no T1 pré-contraste. Vamos ver as outras sequências. Observe que no T2 o seio apresenta hipersinal e, na verdade, ele deveria apresentar hipossinal. Veja aqui, ele está normal com hipossinal. Observe no flare. No flare ele apresenta hipersinal, então tudo sinal de trombose. Aí o diagnóstico fica mais seguro. Mas vamos ver a fase com contraste. Estamos aqui então na fase com contraste e você observa deste lado o seio sigmoide já completamente opacificado pelo contraste. Desse outro lado, veja a falha de enchimento aqui, veja o trombo aqui no centro do seio, e o que realça aqui é a parede do seio, dando esse aspecto de delta vazio. Beleza, pessoal? Deu para entender como é que funciona? Então, olha só o que ele fala, que dependendo daquilo que você está visualizando, ainda existe alguns artefatos relacionados à imagem dentro da minha imagem em ressonância magnética. Ele precisa de mais informações, de mais cortes, para poder chegar a um laudo positivo ou um laudo negativo daquilo que está sendo investigado. Nesse caso aqui, ele observou o quê? Que aqui existe um vazio, e é justamente isso aqui que provoca o trombo, que indica que eu tenho um trombo nessa região aqui. Deu para entender? Então, assim, ressonância magnética é muito mais do que você simplesmente pegar uma informação, apertar o botão, usar um protocolo qualquer e depois esperar o protocolo se solucionar sozinho. Não, não é bem assim. Na tomografia já é uma diferença. Na tomografia você tem um resultado na hora, a análise é muito mais fácil, porque geralmente a tomografia ela te dá detalhes mais contornados daquela região, né, mais precisos, digamos assim, mas as estruturas pequenas, as estruturas que nós não temos mais afinidade para poder observar, às vezes passam despercebido. Então, a ressonância magnética veio justamente para cobrir esse pequeno degrau, essa pequena falha, tá? Nós temos um outro vídeo aqui, que ele vai fazer o comparativo. Tem contraste, aqui temos a sequência T1, T1 porque o líquor está escuro, a substância branca está mais clara e a substância cinzenta está cinzenta. Isso é T1. Temos aqui T2, T2. T2 porque o líquor está branco. Líquor branco, substância branca escura, substância cinzenta mais clara. Então temos T2, T2 e T1 no plano axial. Nossos achados são estas lesões que têm porção periférica de hipossinal em T2 e porção central com focos de hipersinal. Corticais e subcorticais bilaterais, são múltiplas. E em T1, algumas delas aparecem com pequenos focos de hipersinal e alguns focos de hipossinal. Ok? Então, assim,
a visualização do T1 e do T2 é justamente para você poder comparar e ter a finalização de que naquela região realmente eu tenho uma patologia determinada, porque a imagem me diz o que é hiperintenso e o que é hipointenso. Então, eu consigo observar que nessa região aqui, eu tenho hipointensidade, mas também tenho hiperintensidade. Que tipo de patologia pode ser essa? Não sei, talvez uma biópsia, se for possível, né, para poder tentar detectar. Pode ser algum fungo, pode ser alguma verminose, tá? Então, é uma coisa que tem que ser estudada. Algumas infecções também podem ser apresentar nessa região, e a pessoa às vezes tem que tratar com antibiótico tal, e torcer para que não haja uma sequela maior, tá? Patologia dessa forma aqui, geralmente está relacionada à ingestão de alimentos mal lavados. A pessoa ingere com os ovos de caracol ou coisa parecida, a larva implode, vai para a região cerebelar, lá para o cérebro, e lá ela se instala. Tá? Já ouviram falar que geralmente carne de porco tem que ser bem cozida, bem frita, para não te dar problemas? É justamente devido a esse tipo de situação. Pessoas, tranquilo até aqui? Tranquilo. Tem alguma observação para falar? Aquela primeira imagem do primeiro vídeo ali que ele mostrou só a parte circulatória ali da região da cabeça ali e do pescoço. É Sim. um filtro que é usado durante o exame ou é um exame específico? Não, aquilo ali você usa um meio de contraste, como se fosse tomografia computadorizada. Aí você captura aquela imagem e através do computador você recolhe as imagens adjacentes. Tá, entendi. Tá? É filtro, né? Como você falou, é um filtro que é utilizado. Entendi. Tá? Mais alguma coisa, pessoas? Veja bem, essa primeira aula de protocolo, nós vimos mamografia, eu mandei uma atividade para vocês fazerem uns traços, né, na mama, teve gente que teve muita dificuldade, é justamente para você entender como é feito o protocolo, o que você precisa investigar e como ele é realizado. Cada hospital e cada clínica tem o seu. Arthur, o protocolo de crânio, lá onde você estava fazendo o estágio, como era? Lembra aí para falar para a gente, não? Sei lá, o protocolo desde o início, de colocar a pessoa na mesa ou não? Fala aí, você colocou a pessoa lá, posicionou, colocou a bobina, não é isso? E Na tomografia? Na ressonância. Na ressonância eu não fiz, eu acompanhei alguns exames. Você não chegou a fazer ressonância? Não. Poxa. Eu tinha certeza que você tinha feito ressonância lá. Quem falou para mim que estava fazendo ressonância? Eu ia fazer, só que daí acabou com a pandemia e não deixou nem eu ir lá conversar. Não tem previsão de retorno, né? Você viu que o governador falou que agora tem mais 30 dias aí, né? Sim. Professor, já que foi entrado nesse assunto aí do estágio aí, alguma novidade sobre isso? O senhor já falou sobre isso ou não? Não falei. Eu tenho que... Professora, eu tô nervosa já com esse negócio aí de formatura e coisa arada. Quem tá falando? Quem tá falando? Marília. Marília, é aquilo. A sua documentação já está pronta, não é isso? Não. A minha dúvida era referente a só se tique lá no protocolo, alguma coisa desse tipo. Porque no caso eu tenho que esperar as notas se fecharem, né? Certo? Exatamente. Aí é isso